estudo da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo projetou que dos 46,3 milhões de turistas previstos no estado, 2020 deverá somar 29,5 milhões no cenário mais provável, com perda de quase 17 milhões de viajantes. Esses dados impactam na arrecadação e, claro, na geração de emprego no setor. Preocupado com as consequências para cidades e empresas que vivem do turismo, o Desenvolve São Paulo e a Secretaria de Turismo criaram linhas de crédito para ajudar o setor. Para nos contar um pouco mais sobre isso, o Ideias e Debates de hoje recebe o secretário de Turismo. Seja bem-vindo, secretário. Bom, muito obrigado, é uma alegria nós estarmos juntos e falando sobre boas notícias, essa retomada, essa reconstrução do turismo. Nós agora já estamos em uma fase consistente na chamada fase amarela, indo para a fase verde, e melhor, uma autonomia projetada nas vacinas, que poderão começar em 15 de dezembro, nós acreditamos nisso, porque as fases de teste são muito consistentes no âmbito do Butantan, Instituto Butantan, que já é o produtor de 10% da vacina do mundo, e a vacina da mesma produção que você toma da vacina da gripe, né? Então, é uma coisa conhecida e boa que está agora sendo levada para o âmbito do coronavírus, né? Então, nós temos uma rampa aí de aceleração, de saída da crise. Nós sabemos que o turismo caiu muito, né? A queda foi muito grande, e a partir de março, abril, maio, foi queda atrás de queda. Nós, no ano passado, estamos crescendo muito, crescemos 5,3%. Tivemos 50 mil empregos, nós tivemos um momento muito importante de desenvolvimento do turismo, né? E desenvolvimento desses empregos nós perdemos esse ano. Perdemos, mas vamos recuperar nesse retorno. E com ênfase na poupança que ficou, né? Nós estamos aí nos cálculos da FIA-USP com o nosso CIET, que é o Centro de Inteligência do Turismo, com uma poupança importante de cerca de 13 bilhões, que vai ficar aqui em São Paulo. De quem não viajou para o exterior, mais de 3 bilhões, de quem não viajou para o resto do Brasil, de quem poupou e não vai gastar em outra coisa, que está reservado para viajar, mas não vai para o exterior. Hoje, o percentual de voos internacionais que era no passado é de 10%. Então, demora para esses 10% chegar lá, então vai levar um tempão. Enquanto isso, nós vamos viajando internamente com os protocolos, nós vamos promovendo, né, e vamos desenvolvendo um turismo interno e desenvolvendo os projetos de inovação dos distritos turísticos, que são os parques temáticos, os parques naturais, das marinas. A gente recebe também aqui no Ideias e Debates o Dr. Edson Pinto, vice-presidente de Relações Governamentais da FORESP, Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, é um prazer falar aos amigos da TV Alesp, aproveitando para cumprimentar o presidente da casa, deputado Wanderley Macris, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente do Legislativo Paulista. A gente recebe também aqui no Ideias e Debates o Dr. Nelson de Souza, que é presidente do Desenvolve São Paulo. Dr. Nelson, seja bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, um prazer, Melissa. Dr. Nelson, eu queria perguntar para o senhor o que é o Desenvolve São Paulo e como que ele pode ajudar as empresas e os empresários da área de turismo. O Desenvolve São Paulo é o banco do empreendedor do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. É um banco que busca trabalhar as micro, pequenas e médias empresas e os 645 municípios do Estado de São Paulo, principalmente colocando à disposição linhas de crédito em condições especiais, principalmente para investimentos, máquinas, equipamentos e capital de giro. Nós vimos desde o início também a possibilidade, na linha da ajuda às empresas. Desde o início da pandemia, nós tivemos o cuidado de analisar
todo o cenário que estava posto em decorrência dessa pandemia e lançar algumas linhas de crédito também específicas, em especial capital de... Uhum. Senhor Nelson, perdão, senhor Edson, como estão sobrevivendo as empresas que vivem do turismo? Como que está sendo para vocês esse momento de pandemia e desse pensamento de retomada do pós-pandemia? Muito obrigado. Quero saudar você, Melissa, o Nelson, nosso companheiro que chegou agora aqui também conosco. O turismo é uma atividade extremamente retrátil, com uma característica de muita sensibilidade a fatores externos, como taxa de câmbio, questões climáticas, terrorismo, fatores políticos, sociais, riscos epidêmicos, pandêmicos e etc. E essa crise está sendo o que a gente, em economia, quando tudo dá errado, né, quando se imagina que tudo que pode dar errado acaba de fato dando errado, nós estamos vivendo uma tempestade perfeita no setor. Mas numa tempestade no mar, né, a única coisa que a gente espera é um capitão experiente. E isso o turismo tem tido na pessoa do Vinícius Lumertz, nosso secretário de turismo, e a equipe, que tem conduzido essa crise com muita sabedoria e liderança, unindo o setor e encaminhando junto ao governo todas as nossas demandas. Eu perdi a conta de quantas lives nós fizemos sobre crédito, inclusive, com a equipe da Setur e a equipe do Nelson, envolvendo todos os segmentos do turismo. Inclusive, eu, pela federação, participei de um grupo de trabalho que ajudou, isso lá atrás, estou falando de março, abril, a identificar que um dos gargalos da questão crédito estava justamente na ausência de um fundo garantidor de 100%, ou quase isso, assegurado pelo governo. E enquanto esse fundo garantidor não veio, praticamente ninguém conseguia o crédito. Mas agora já está muito mais acessível, inclusive com as ações que a Desenvolve SP tem realizado. Outro ponto importante, Melissa, nós aqui em São Paulo temos um protocolo higiênico-sanitário que foi desenvolvido pelas entidades civis e sindicais e pela nossa federação e técnicos do governo, que é um dos melhores do mundo e certamente é o melhor do Brasil, copiado em vários estados. Mas o mais importante de tudo é que nós somos quem melhor executa, quem melhor aplica esses protocolos nos hotéis, bares e restaurantes. Senhor Nelson, eu queria saber do senhor quais são os programas... Antes disso, eu só pedi um minutinho para vocês. Agora está aqui conosco o doutor Eduardo Madeira, que é coordenador do Programa de Crédito de Turismo da Secretaria de Turismo. O secretário precisou se ausentar para um evento e nos deixou em companhia do doutor Eduardo Madeira. Seja bem-vindo, doutor. Eu estou ali coordenando, né, o programa de crédito turístico em parceria com a Desenvolve SP, com o Dr. Nelson, né, estamos fazendo uma parceria ali, e isso tem ajudado muito aí a desenvolver os projetos e atender as empresas de turismo aí no estado de São Paulo. Um tema muito importante, porque a gente sabe o quanto o turismo movimenta aí no mundo inteiro, principalmente na cidade de São Paulo, no interior. Então, esse olhar que a gente tem para esse segmento é bastante importante. Eu queria já começar fazendo uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: o setor do turismo, a gente sabe que ele gera milhares de empregos, diretos e indiretos. Dá para mensurar o impacto da pandemia nessa questão do emprego e qual que é a perspectiva da recuperação do fôlego para esse setor? No caso do impacto da pandemia, em relação a empregos, né, nós tivemos um déficit aí muito grande, né, e a perspectiva é que para 2021 a gente consiga recuperar isso em torno de 50 mil postos de emprego, né, cargos aí do turismo dentro do estado de São Paulo, né.
E a ideia da retomada é muito importante a questão do crédito. Tá? O crédito vai ser fundamental nesse momento, porque o que nós buscamos? A gente está buscando, a partir da retomada, e aí a gente vai um passo à frente daquilo que a gente vinha fazendo de março até julho, né? Que era julho, agosto, que era buscar o capital de giro para socorrer as empresas. É claro que nós temos as linhas em Fungetur, principalmente, né, tem muito recurso para atender o setor turismo, né, e a Desenvolve está aí para isso, né, mas nós já estamos pensando em atrair investimentos, atrair novos investimentos, novos investidores, né, e quando a gente atrai esse desenvolvimento, esse investimento, a gente está buscando o desenvolvimento econômico por meio do setor turismo. Né? E a partir do momento que eu tenho desenvolvimento econômico, eu vou ter renda, eu vou ter emprego, né? E a partir da oferta que a gente consegue gerar do setor privado, tá? É por isso que aí o crédito é importante, para o crédito viabilizar os projetos da oferta de serviços do setor privado, né? Eu vou ter um fluxo maior de turistas e o consumo vai aumentar. Então, a partir do momento que eu aumento o consumo do setor turismo, né, dos turistas, eu vou impactar o PIB do turismo no estado de São Paulo. Né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, junto com a Desenvolve SP, né, e estamos também buscando não só as fontes do Fundo Geral Turismo, que é um fundo do governo federal, né, e a Desenvolve SP é o banco que opera esse fundo no estado de São Paulo, uma parceria com a Secretaria de Turismo, com o programa de crédito turístico, mas nós estamos buscando também recursos internacionais. Né? O Dr. Nelson tem falado muito da capacidade, da capilaridade da Desenvolve em conseguir recursos internacionais, e nós estamos fechando uma grande parceria com o BID, tá? E vamos trazer mais recursos aí para investimentos para dentro da Desenvolve SP para atender o setor turístico. Aproveitando essa introdução que o senhor deu, eu queria perguntar para o Dr. Nelson quais são os programas que o Desenvolve tem direcionado ao setor de turismo e a quem ele se destina. Queria saber se, por exemplo, uma loja de lembrancinha, por exemplo, pode ser beneficiada com esse crédito. Ou seja, empresários nesse setor de pequena, média e grande proporção. Tá ótimo. Queria também aproveitar e dar um abraço aí no Edson Pinto, parceiro do Forest, o Madeira, também um trabalho magnífico, está fazendo aí frente à Secretaria de Turismo junto ao Lumens. E com relação a essa pergunta, primeiro nós fizemos um estudo ainda em março, Melissa, com relação a quais seriam os impactos econômicos decorrentes dessa pandemia. E naquela análise preliminar, nós já vimos, né, que o turismo seria o setor mais afetado, juntamente com cultura e economia criativa. Naquele momento, nós de pronto já lançamos, no dia 16 de março, 2 linhas de crédito destinadas especificamente para capital de giro, já que nós estamos falando que a crise é de liquidez. Enquanto a curva da pandemia cresce, a curva da economia cai abruptamente. Então, nós lançamos 2 linhas de crédito, uma especificamente capital de giro, onde nós tínhamos 60 meses para amortização desse capital de giro e até 12 meses de carência. Colocamos taxas de juros compatíveis com esse setor e criamos um instrumento fundamental para que essas linhas de crédito pudessem rodar e cumprir o seu papel. O que foi? A criação de fundos garantidores, para garantir o empréstimo desse capital de giro, ou esse capital de giro, para que essas micro, pequenas e médias empresas não precisassem recorrer a uma alienação fiduciária de um imóvel, uma hipoteca, uma fiança bancária, ou coisa dessa como um depósito bancário, que iria demandar muito tempo, e se essas empresas viram, de repente, seus faturamentos brutos, aquele faturamento que eles tinham de mensal, ou mensais, eles deixaram de ter,
Mas as despesas continuaram, folha de pagamento, continuaram aí água, luz, telefone, impostos, tudo continuou. E não tinha mais receita. Nós criamos essas 2 linhas de crédito e para o turismo, isso especificamente para o setor do turismo e cultura. Em seguida, que logicamente que esses recursos colocamos à disposição 250 milhões de reais do próprio governo do Estado, criação desses fundos garantidores, que era, eu diria, o aval, era a garantia desse capital de giro, mas vimos que esses recursos se exauriram de imediato, porque a necessidade desse capital de giro, desses empréstimos, é uma necessidade quase totalmente infinita, né? E nós fomos atrás de mais recursos, já que se exauriram de imediato. Fomos atrás do BNDES, FINEP e principalmente o Ministério do Turismo, através do que já foi falado aí pelo Madeira, que é o FUNGETU. E uma notícia boa, eles já colocaram à disposição para nós, inicialmente, 154 milhões de reais, que também usamos de imediato, mas a semana passada, estamos começando nesta semana, mais 400 milhões à disposição do Banco Desenvolve São Paulo, que foi um trabalho conjunto da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, juntamente com o Banco Desenvolve São Paulo. Aí também, em condições especiais de taxa de juros de 0,41 ao mês, prazo de até 120 meses, com 36 meses de carência, principalmente para as empresas de turismo, especialmente aí agências de viagem, bares, restaurantes, hotéis, cafeterias, são os mais afetados por conta dessa pandemia. E, logicamente, que esses recursos, nós tivemos o cuidado também de colocar de maneira desburocratizada, ágil, simples, para que efetivamente possa cumprir o Banco de Desenvolve São Paulo possa cumprir o seu papel de fomentador do crédito, em especial no movimento anticíclico, que é esse decorrente da pandemia. Então, eu diria que o Estado de São Paulo foi o primeiro Estado a colocar à disposição desses empresários e empresárias o crédito de maneira facilitada e em condições especiais. Falando um pouco aí sobre essa questão dos hotéis, bares, restaurantes, doutor Nelson, doutor Edson, eu queria saber do senhor qual que é a tendência dos hotéis, pousadas, bares e todo o segmento que vivem do turismo. O setor, o consumidor, por exemplo, pode esperar preços melhores para que o empresário também consiga retomar o interesse, fazer com que as pessoas retomem o interesse pelo turismo? Olha, Melissa, o ano de 2020 começou com excelentes perspectivas para o setor. Nós crescemos 5% em 2019, acima do crescimento nacional, e a perspectiva era de crescer até 8% em 2020. Mas esse ano, infelizmente, vai terminar como o pior da nossa história. Com a interrupção das viagens nacionais e internacionais, o isolamento social e o fechamento das empresas, nós chegamos praticamente a uma paralisação de toda a nossa cadeia de mais de 90% da atividade turística. E a situação fica ainda mais dramática, não só para nós, mas para toda a economia, porque o turismo é uma expressão que designa 52 segmentos econômicos diferentes e é o maior gerador de empregos no mundo hoje e no Brasil atualmente. Somos cerca de 2 milhões de empresas, sendo 94% delas micro e pequenas, que empregam uma força de trabalho de 7 milhões de pessoas, formais e informais. O governo, né, tanto federal como o Estado de São Paulo, só computa os empregos formais, né? Mas nós temos os dados que há números muito grandes na informalidade. Não que sejam empregos precarizados ou ilegais, mas porque existe muita mão de obra sazonal na categoria, por conta das feiras, dos eventos, aquele garçom que faz um extra, né? Sendo mais de 1 milhão de trabalhadores só no estado de São Paulo. Então, nós tivemos, na primeira fase da crise, né, que eu chamo de isolamento,
nós estamos atravessando a segunda fase da crise, que é a estabilização, e agora projetando a terceira fase, que é a fase da recuperação. E nesse momento, cada elo da cadeia produtiva do turismo experimenta uma dinâmica diferente. Mas quem está mais sofrendo nesse momento, porque ainda não voltou, é o setor de eventos, que está ainda quase 100% parado. E nessa fase ainda, o que se verifica é o retorno da atividade turística doméstica, já que a internacional vai demandar mais tempo ainda de maturação. A nossa expectativa é de que, em aproximadamente 18 meses, o setor vai recuperar os níveis de 2019 no turismo interno e no turismo externo em 24 meses. Claro, isso se nós tivermos uma vacina no início de 2021. A perda do setor turístico, então, nesse biênio 2020-2021, vai ser de aproximadamente 160 bilhões de reais. Hoje, nós estamos operando com apenas 14% da nossa capacidade de geração de receita. A hotelaria opera, em média, com uma taxa de ocupação de 22%, mas com uma queda na diária média, porque o consumo per capita reduziu nos hotéis, há menos consumo nos bares, menos consumo nos restaurantes e nos serviços da hotelaria. Já os bares e restaurantes verificam uma queda hoje de 50% no faturamento, sendo que a questão do horário, a restrição de abrir só até as 22 horas, tem sido um fator importante para nós de queda nesse faturamento. O receio das pessoas ainda de voltar a uma vida de lazer mais dita normal. E também a questão do home office tem sido muito importante. Muitas empresas ainda não trouxeram todos os trabalhadores de volta para os escritórios. Então, esses dados que eu trouxe são muito relevantes se a gente tiver em consideração que o turismo no estado de São Paulo hoje tem uma participação de quase 10% no PIB estadual. Claro, isso em condições normais. Então, esse desempenho fraco do setor repercute, obviamente, na arrecadação em todo o estado. Com certeza, são números significativos, absolutamente, e a gente sabe do potencial aí do turismo do estado. E aí eu queria fazer essa pergunta para o Dr. Nelson e para o Dr. Eduardo, que é o seguinte: em dezembro de 2019, o Brasil figurava como um dos 3 principais destinos emergentes e a pandemia mudou tudo isso. Eu queria saber quais os planos de recuperação das cidades turísticas, quais as estratégias estão sendo pensadas para essas cidades. Doutor Eduardo, por favor. Vamos lá. A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo já vinha pensando e trabalhando um projeto, né, um planejamento estratégico para médio e longo prazo dentro do Estado para os destinos turísticos. Tá? O Estado de São Paulo ele tem um diferencial em relação a outros estados, porque ele tem uma legislação própria e única, tá, que trata sobre as instâncias turísticas e os municípios de interesse turístico, os MITs, né? Então, nós temos aí 210, né? São 140 MITs e 70 instâncias, né? Identificados aí dentro do Estado de São Paulo. E já antes da pandemia, já havia esse trabalho sendo feito pela Secretaria de Turismo para um planejamento estratégico de médio e longo prazo, ou seja, um planejamento estratégico para 10 anos. Então, esse planejamento está sendo concluído, né? Ele foi todo trabalhado em parceria com a FIA, USP, né? Junto lá com todo o corpo técnico da Secretaria de Turismo e todos esses municípios, né? A Associação dos Municípios de Interesse Turístico, a Associação das Instâncias Turísticas, né? Os consórcios públicos, né? Dessas regiões, e existem grandes eixos pensados para essa retomada. Então, existe o eixo da infraestrutura básica e turística, que ainda é necessário. A gente tem uma carência muito grande de infraestrutura dentro dos municípios, né? E os municípios turísticos, os municípios consolidados e os municípios com potencial
de desenvolvimento turístico, eles precisam ainda mais desse apoio para suprir essa questão da infraestrutura, tanto básica quanto turística, de acesso, requalificação urbana, tudo isso. Existe a necessidade de um grande eixo, um macro-eixo, tá, de marketing e comercialização do destino. Tá? Isso é fundamental e a Secretaria de Turismo tem pensado nisso. Tá? Então, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Né? Um outro grande eixo, macro-eixo, para apoiar e vai se alinhar muito fortemente agora nessa retomada, é a questão da governança do turismo. Você fortalecer a governança do turismo e você modernizar a gestão do turismo no estado de São Paulo. Então, são exemplos de alguns eixos que estão, macro-eixos, que estão dentro do planejamento estratégico da Secretaria de Turismo há 10 anos. Tá? E aí a gente a gente está indo além disso, porque quando a gente faz planejamento estratégico, o planejamento estratégico é muito bonito em nível de papel, né? Em nível de escrita, né? Então, como que a gente vai buscar viabilizar isso? Como que a gente vai implementar isso? Tá? Então, aí entra por isso que eu falei que nós já estamos pensando não só no apoio ao capital de giro ainda para ajudar algumas empresas nesse momento, mas já pensando em projetos de desenvolvimento por meio de recursos como o Fungeturo, junto da Desenvolve SP, assim como outras linhas que vão surgir dentro do próprio Estado de São Paulo, quando o governo federal, e também o projeto o Programa de Financiamento Internacional do Turismo do Estado de São Paulo, tá? Que nós vamos ter o BID como o grande banco financiador, tá? Mas vamos trazer também o CAF, vamos trazer os BRICS, né? Vamos trazer outros bancos para apoiar nessa linha. Então, o Programa de Financiamento Internacional, com o BID que está sendo estruturado, ele está sendo estruturado a partir desse planejamento estratégico que está sendo finalizado agora nesse mês. Então, em breve isso vai ser anunciado, isso vai ser publicado, né? E vamos ter aí grandes novidades para 2021 e o turismo de São Paulo vai voltar e vai ter uma retomada muito forte, tá? Não só no discurso, no papel, mas também de forma estratégica, planejada e não só para resolver o problema de hoje, mas para ter uma coisa estruturada no médio e longo prazo. Doutor Nelson, e o que o Desenvolve São Paulo planejou aí para essas cidades turísticas, em termos de crédito, de ajuda, até de orientação, né, para que essas cidades consigam retomar o seu fôlego? Isso faz parte, inclusive, da missão do Banco Desenvolve São Paulo. Nós, logicamente, toda instituição tem o seu planejamento estratégico. O Desenvolve São Paulo, nós readequamos o nosso planejamento, sem, contudo, perder a visão de longo prazo, mas nós enquadramos as principais ações, nesse momento, ao Plano São Paulo. E dividimos aí nas 3 grandes fases econômicas do Plano São Paulo. A fase de resposta, que é aquele período que vai de 3 a 6 meses após a contágio dessa curva da pandemia, e onde nós lançamos aí várias linhas de crédito, como eu já citei anteriormente. Na fase de recuperação econômica, que é a fase de 6 meses a 12 meses, até um ano, de 6 a 1 ano, nós continuamos com essa falta de liquidez nas empresas, elas precisam ainda de capital de giro, mas algumas já começam a pensar em investimento, na compra de um equipamento, na compra de uma máquina, e nesse momento o Banco Desenvolve São Paulo também foi buscar recursos, em parceria, e aí já falamos aí dentro do programa turístico, e principalmente capitaneado com a Secretaria de Turismo, fomos pegar recursos de repassadores nacionais, e na terceira fase, nos repassadores nacionais, como BNDES, como FGTS, FINEP, e próprio aporte do próprio Tesouro do Estado, do Tesouro Estadual.
E na última fase, que é a fase de 1 ano a 3 anos, a partir dessa pandemia, é a fase de sustentação econômica. Nesse momento, Melissa, nós precisamos de mais recursos. Aí sim, já pensamos nessa sustentação, como a própria palavra diz, a sustentação econômica, para a nova, para a inovação, para novas tecnologias, que o mundo não será mais o mesmo após a pandemia, mas que esses recursos possam ser injetados de maneira orientada, com orientação à gestão, com orientação técnica, nas empresas, especialmente micro, pequenas e médias empresas. E, logicamente, os municípios não vão ficar fora disso. Então, nós queremos, nesse momento, nessa fase de sustentação, buscar recursos fora do país. Já conseguimos a primeira tranche, a primeira grande contratação, já conseguimos aí com o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, conseguimos 50 milhões de dólares e conseguimos colocar um custo efetivo total para os tomadores finais, com um custo efetivo total menor que os repassadores nacionais, e sem, contudo, passar o risco cambial, o risco do dólar, da mudança da moeda, do acréscimo da moeda, para os tomadores finais. Tudo isso pensando em colocar recursos de maneira equilibrada, com orientação técnica, orientação à gestão, nas mãos desses empresários e empresárias. E não temos dúvida que, seguindo esse plano São Paulo, nós iremos realmente influenciar, eu diria, de maneira muito definitiva, na orientação e em tentar perenizar essas empresas, certo? Dentro do Estado de São Paulo. E, com isso, a busca final é a manutenção dessas empresas, que são as maiores geradoras de emprego, de renda, e, logicamente, com isso, mantém o PIB do Estado de São Paulo em crescimento. Logicamente, que 2020 vai ter uma queda, eu diria, substancial, não só aqui, mas no mundo inteiro, e uma recuperação já a partir de 2021. Então, nós precisamos de funding, e isso nós, de maneira decisiva, colocamos dentro do Estado de São Paulo, desde o primeiro momento, desde março de 2020. Doutor Nelson, eu sei que o senhor tem um outro compromisso depois, mas eu queria, antes de me despedir do senhor, fazer uma última pergunta de como as pessoas podem ter acesso ao crédito do Desenvolve São Paulo. A pessoa que está em casa agora e ficou interessada no que o senhor falou sobre essa liberação de crédito, como que ela deve fazer? Quais são os critérios que essas pessoas devem seguir para conseguir o crédito do Desenvolve São Paulo, e como que elas pagam esse crédito depois? Nós, na realidade, hoje, todo o nosso crédito é feito de maneira simples, desburocratizada, porque é todo online. Senhores empresários, empresárias, estamos falando aqui especialmente por setor de turismo, que foi o mais afetado em função dessa pandemia, pode entrar direto no site Desenvolve São Paulo, que é www.desenvolvesp.com.br, e a partir dali você pode colocar o seu pleito, quanto você gostaria, e acompanhar todo esse desenvolvimento desse crédito, no workflow, que você acompanhará todas as fases. E com relação, Melissa, você colocou algo muito importante, que tudo bem, primeiro tem a concessão que está toda desburocratizada lá no site. Falei dos 400 milhões do Fungetu, que foi conseguido aí com esse trabalho, aí principalmente da Secretaria de Turismo, junto com o Banco Desenvolve São Paulo. Mas esses recursos precisam retornar. Retornar por quê? Porque é para retroalimentar o próprio sistema. E aí nós temos uma estrutura, pediria então para que, sabendo das dificuldades, mas que pudessem todas essas empresas que estão tomando crédito já ter essa programação. Por isso nós temos essa orientação à gestão, essa orientação técnica, essa orientação financeira, que esses recursos possam voltar, que as prestações possam ser pagas logo em dia, para que nós possamos emprestar
para outras empresas que necessitarão, talvez nesse segundo momento, não mais só de capital de giro, mas de um projeto de investimento, certo? Máquinas, equipamentos, com capital de giro associado. Então é isto, e eu gostaria realmente de me despedir, mais uma vez agradecer aí a Secretaria de Turismo, na pessoa do Vinícius Lumitz, do Madeira, que é o secretário executivo, e agradecer também a todos os parceiros que estão conosco nesse trabalho, como algumas instituições financeiras, BNDES, BB, Banco do Brasil, Caixa, mas gostaria de agradecer ao Ministério do Turismo, que de maneira republicana, certo, repassou recursos desde o início para o Banco de Desenvolvimento de São Paulo, que tem uma atuação, Melissa, de maneira transversal em todas as secretarias. Os gestores das políticas públicas são as secretarias. O Banco de Desenvolvimento de São Paulo, que é o Banco do Empreendedor, ele é o braço tático e operacional dessas políticas, da execução dessas políticas. Agindo desse jeito, fica muito claro qual é o papel de cada um e, logicamente, que nós vamos conseguir, estamos conseguindo, com certeza, sair do outro lado e ajudar muitas empresas a passar esse vale escuro, que é no mundo inteiro, e com isso sobreviverem e continuarem gerando emprego, renda, com toda essa dificuldade, essa adversidade, e, logicamente, vamos olhar no futuro e olhar, esse vale ficou escuro, mas nós saímos mais forte, com mais aprendizado, e eu diria, uma empresa muito mais voltada para o futuro, para a inovação e para resultados. Então, agradeço também ao Edson Pinto por estar conosco neste momento e dizer que contem conosco, você é o representante deste setor mais afetado, Edson, que é, Edson Pinto, que é o setor do turismo, tá certo? Que você tem aqui no Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Turismo e do Banco do Empreendedor, o Banco Desenvolve São Paulo, defensores, certo? Dessas empresas, sabendo que aí é o setor mais afetado da economia em função da pandemia do coronavírus. Doutor Nelson, muito obrigado, um ótimo evento para o senhor, a gente segue aqui com ideias e debates. E eu queria perguntar para o doutor Nelson, para o doutor Edson, o seguinte, a cidade de São Paulo recebe grandes eventos historicamente aí, e eles precisaram ser cancelados por força da pandemia. Só a título de exemplo, a gente tem a Fórmula 1, que movimenta muito a economia aqui da capital, o Carnaval, a Parada Gay, os rodeios no interior. A gente tem um volume de eventos que é muito significativo aí. Aí a minha pergunta, e aí assim, nesses eventos, a gente recebe gente do mundo inteiro, né, tradicionalmente. Então, logo a epidemia tenha acabado, as pessoas estejam vacinadas, vocês do setor de hotéis e de todo esse staff, né, para receber essas pessoas, vocês trabalham com a hipótese das pessoas terem receio de voltar a essa, digamos assim, aglomeração, a voltar a viajar? Olha, Melissa, a gente está, na verdade, aprendendo, né? Conforme, todo dia a gente aprende um pouco sobre o vírus, né? Esses eventos que devem retornar agora na fase 4, verde, que nós esperamos, ao que tudo indica, o governador deve anunciar no dia 9 de outubro, com esses eventos que vão retornar agora em 2020, a gente já vai sentir um pouco a temperatura, né, de como eles vão funcionar, o que vai ser feito, não é? Mas muitos eventos, grandes eventos, foram cancelados em 2020 e vão acontecer em 2021. Agora, tudo vai depender mesmo da vacina. Eu acho que tudo se baseia a esse elemento, né? Se nós vamos ter a vacina no começo do ano, se as pessoas vão conseguir ser imunizadas em volume, em quantidade de pessoas suficiente para dar uma tranquilidade à população. E como eu disse na minha fala inicial, Melissa, a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares, que eu represento, junto com outras entidades civis e sindicais do trade, junto com técnicos da Secretaria de Turismo e do Governo do Estado, nós elaboramos, através do Plano São Paulo, o melhor protocolo higiênico sanitário do país.
E nós temos, sem dúvida alguma, a melhor execução desse protocolo, porque não basta ter um papel bem apresentável. É preciso, né, que os empresários, os colaboradores estejam conscientes da execução eficaz desses protocolos. E nós entendemos fundamental que os turistas e clientes se sintam absolutamente seguros, uma segurança total em relação aos nossos procedimentos. Isso também vai ser fundamental para atrair essas pessoas nos eventos em 2021. Nós queremos, sim, os turistas de outros estados, mas nós queremos especialmente o turista paulista, que é o mais exigente dos turistas, né? Nós queremos que ele fique no estado, que ele descubra ou redescubra o seu estado, no chamado turismo de proximidade, que é o que o setor e o secretário Vinícius Lumertz e os técnicos da Secretaria de Turismo temos trabalhado muito fortemente, uma campanha desse turismo de proximidade de até 300 quilômetros, com o próprio veículo, muitas vezes, da família. Então, eu acredito justamente num processo evolutivo, tanto do trade como do próprio turista. E essa pandemia já causou mudanças enormes nas empresas e nos consumidores. Só para dar alguns exemplos aqui, muito rapidamente, mudanças nas rotinas de higienização de hotéis, bares, restaurantes. Isso veio para ficar. Adaptação na decoração dos quartos e no mise en place, que a mise en place é a organização das mesas dos restaurantes com objetos mais simples, de mais fácil higienização, simplificando, retirando muitos itens de decoração mesmo. A questão do delivery, que sofreu uma evolução profunda, por exemplo, com novas embalagens, a adaptação de receitas, que o molho não vai vazar, o tempo de entrega, as dark kitchens que estão se proliferando, né? A dark kitchen são as cozinhas fantasmas ou restaurantes que não têm mesas, que trabalham só com deliveries. Isso vai explodir nos próximos anos. A questão do takeaway, né? Que é quando o cliente vai retirar o pedido no próprio restaurante. A questão do cliente fazer reservas antecipadas, coisa muito usual na Europa, nos Estados Unidos, que no Brasil ainda não funcionava muito bem, mas a questão da reserva está aumentando, né? Os clientes que preferem fazer reserva, e isso é importante para o restaurante, porque ele faz uma projeção de como vai ser o movimento dele naquele dia. Questão do check-in, check-out, totens de informação, e-mails de pagamento, tudo eletrônico na hotelaria, enfim, uma série de mudanças que vieram para ficar. Então, todos esses elementos e muitos outros, mas eu destaco especialmente a questão da saúde, né? A questão de aproveitar a vida, está causando transformações profundas nas pessoas. E nada pode superar essa experiência que as pessoas querem hoje, experiências vivenciais e sociais, e que justamente o turismo é que pode proporcionar. O senhor acabou me dando um gancho para fazer a pergunta que eu quero para o doutor Eduardo, que é o seguinte: eu queria saber se a secretaria, se vocês na secretaria pensam em criar essas campanhas de estímulo interno, do turismo interno, e se o crédito, a liberação de crédito, está ligada às medidas sanitárias, ou seja, só libera para quem está seguindo protocolos sanitários. Bom, vamos lá. A secretaria já vem, né, fazendo essas campanhas, tá incentivando aí, divulgando a questão do turismo interno, turismo de proximidade, né? E tudo vai começar realmente pelo interior de São Paulo, né, pela capital e pela região metropolitana, e depois sim, né, outros estados, trazer o turista de fora, né? Hoje a gente já está trabalhando isso, tá? Tem uma campanha muito forte sobre isso, e a Secretaria de Turismo, dentre as ações e os projetos e a nova estrutura da Secretaria, foi criado o CIET, né, o Centro de Inteligência e Economia do Turismo, né? E o CIET soltou recentemente, tem aí uns 10 dias, um estudo sobre a demanda represada que existe no turismo interno do estado de São Paulo, né? Essa demanda imensa, são milhões
de reais e milhões de turistas envolvidos aí nesse turismo de proximidade, né? Então já vem trabalhando muito isso. E a questão quanto ao crédito, é claro que é importante a gente sempre observar essas questões, né? Principalmente no momento como esse, né? De retomada, em que você tem que direcionar. Se você tivesse recursos para todos, né? Nós não temos recursos para todos, né? Então a gente não consegue abraçar todo mundo. Então nós temos que definir critérios. Quais são as regiões que vão ser atendidas e contempladas, né, pelo o recurso que eu tenho, né? E com certeza isso são critérios, sim, que podem ser levados. Nós temos um GT, né? Nós criamos dentro da Secretaria de Turismo um grupo técnico composto por grandes representações do trade turístico e dos principais bancos públicos, né? Os bancos federais, Banco do Brasil e Caixa, a Desenvolve SP e o Banco do Povo, né? Então, esse grupo técnico deu um resultado muito bom e vem dando resultado, né? Porque trouxe melhorias, trouxe condições, algumas coisas que nós conseguimos, inclusive em âmbito federal, né? Saiu de dentro desse GT Crédito, né? As ideias, o que foi levado, né? A força política, né? Das associações envolvidas, né? Dentro desse GT Crédito, o próprio Banco do Brasil e a Caixa, né? Também parceiros nossos, e com certeza são critérios que vão ser considerados, sim, e são critérios que a gente pode levar para dentro desse GT e definir aí, porque nós estamos definindo novas modelagens do crédito para o turismo no estado de São Paulo, né? E com certeza isso podem ser critérios a serem levados dentro dessa nova modelagem. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui nos Ideias e Debates. Agradecer ao secretário Vinícius Lumertz, que esteve conosco aqui no comecinho do programa, ao senhor Dr. Eduardo Madeira, coordenador de Programa de Crédito e Turismo da Secretaria de Turismo, ao presidente do Desenvolve São Paulo, Dr. Nelson de Souza, que também esteve conosco, e ao Dr. Edson Pinto, vice-presidente de Relações Governamentais da Forest. Muito obrigada pela participação. Eu espero que a gente tenha ajudado a motivar essas pessoas que vivem do turismo aí no estado de São Paulo e que, de alguma forma, estavam preocupados com essa retomada e com tudo que tem acontecido aí no Brasil e no mundo. Muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco. Foi um prazer, a Foresc está sempre à disposição da TV Alesp. Obrigado, um abraço, Madeira. Um abraço, muito obrigado aí pelo momento, pela oportunidade, muito bom debater com vocês. Um forte abraço. Esse foi o Ideias e Debates, a gente falou um pouco da perspectiva do turismo no estado de São Paulo, da perspectiva com relação às empresas e aos empregos. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!